Se a gente está falando aí de criação, queda, redenção iniciada, e a gente já está o tempo todo falando Cristo, 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 porque você realmente não tem como não falar daquele que é a redenção, enquanto você fala dos outros assuntos. Antes da gente chegar nele, a gente tem um período de silêncio. A gente tem um período que, como você destacou quando estava fazendo a leitura do sumário, um interlúdio ali, que é esse período intertestamentário. O que é esse período? Fala um pouco mais sobre ele e por que ele aconteceu. Algumas bíblias, antigamente, Saúl, elas vinham até com algumas páginas em branco, separando o Antigo Testamento do Novo. Mais de uma página, assim, intencionalmente, não era só Olha, para dar o número de páginas na brochura, mas rapaz, intencionalmente para falar sobre esse período do silêncio, que é interessante isso aí, eu esse. não sabia não, viu? Não sabia não. Tinha. É a semiótica aí do negócio, né? É a simbologia aí, tá certo. Tinha umas. Acho que hoje em dia eles economizam, então você já passa uma página para outra, já não tem mais esse espaço. Mas era para destacar um período de silêncio. De fato, não significa que não aconteceram coisas, um monte de coisas aconteceram, históricas, e que são importantes também para entender o próprio período do Novo Testamento. Por exemplo, a gente sai do período de dominação persa, eles trabalham isso aqui no interlúdio, e as suas rixas com um império que estava em ascendência, que era Roma. Há uma série de conflitos ali, a profecia de Ciro no Antigo Testamento, a libertação do povo, retorno do povo do exílio, e aí depois, muitos séculos depois, a ascensão de Roma. Bem, a gente tem aqui um período, então, de muito tumulto e de muitas expectativas do povo de Deus, o povo de Israel que estava sendo dominado, sendo oprimido, e todas as expectativas que a gente falou ainda não tinham encontrado a pessoa do Messias. Então, revoltas como, por exemplo, a dos Macabeus, a Revolução dos Macabeus, a gente tem um período de Alexandre o Grande, tudo isso é falado aqui. Então, nós estamos, assim, 160 anos antes de Cristo, com a Revolta dos Macabeus. É um período de tumultos, é um período de revoluções, de expectativas messiânicas, às vezes aplicadas em movimentos políticos. E ainda assim, a esperança de Israel, eles vão trabalhar isso, a esperança de Israel ainda não tinha encontrado a pessoa para poder instanciar, para poder encarnar, materializar as suas expectativas, que é ser só no Senhor Jesus. Só que uma série de eventos que são importantes para o Novo Testamento começaram nesse período. A gente tem o templo, que é o templo de Herodes, que então já não é o templo de Salomão, tem uma série de modificações. O templo que o Senhor Jesus visitou, onde ele foi apresentado, onde seus pais ofereceram sacrifício, era um outro templo. A gente tem o que a gente chama de judaísmo do segundo templo, ou seja, esse judaísmo que ele é depois do exílio, depois de Roma, Alexandre o Grande, a Pérsia, a gente tem um tipo de judaísmo, um tipo de salvação, de discurso religioso, muito influenciado pelo que a gente chama de helenismo, que é essa cultura grega, que veio junto com o período de conquista do Alexandre, que é o ambiente em que o Senhor Jesus cresceu. O tipo de vida religiosa judaica que o Senhor Jesus cresceu, que era diferente do tabernáculo de Moisés, era diferente do templo de Salomão, não tinha nada mais disso. Era marcado por conflitos, por uma série de carências, carestia mesmo, assim, não tinha toda a glória que o Templo de Salomão teve, mas é um período que vai marcando, e eu acho que principalmente que eu gosto de chamar de revolucionismos. A gente tem uma série de movimentos ou de tomada de poder ou de afastamento do poder. Por exemplo, a gente tem os essênios, eles vão trabalhar aqui um tipo de comunidade religiosa judaica meio mística, que se afastaram dos grandes centros para viver sua espiritualidade ali, numa região onde acharam muitos manuscritos do Antigo Testamento, que é Qumran, uma série de cavernas onde acharam muitos manuscritos importantes para o Antigo Testamento. Era de uma comunidade essênia. Algumas pessoas tentam, então, comparar Jesus com esses movimentos, que eram contemporâneos de Jesus. Mas, para a gente entender de fato como que Jesus responde todas as expectativas, tanto no Antigo Testamento
como dos movimentos da sua época, aí a gente tem que passar para o próximo ato redentivo. Mas o contexto do Senhor Jesus, inclusive o idioma em que o Novo Testamento chegou até nós, que é em grego, já não é mais em hebraico, ou em trechos em aramaico e cheio de aramaísmos, como alguns livros como Daniel, por exemplo, o próprio idioma já mostra a influência desses elementos culturais pós-Alexandre Grande, Herodes e os governos de Roma contemporâneos de Jesus.